G9 Play aí na bancada, beleza? Sem imagem, sem iluminação, tá? Vou estar mostrando para vocês um dos protocolos que eu faço aqui na bancada no dia a dia. Veja, ó, mesmo aparelho conectado, carregando 1.6, ok? Já fiz o protocolo da minha bateria, tem tensão, tá? 4.0. Sinto o aparelho ligando, mas não tenho imagem. Então vamos lá fazer uma análise desse setor aí e uma possível solução. Ok, com o aparelho na bancada aí, gente, a gente procedeu da seguinte forma, tá? Em queda de tensão, condução reversa, o multímetro na escala de diodo, lá no cantinho, tá bom? Direito. Medindo o pino 6, que é da malha LED anodo, tá? Me deu OL aberto, open line. E o pino 3, que é a malha KBC, que é o controlador de brilho da tela, também me dava open line. Beleza. Fomos no esquema elétrico do aparelho e seguimos as seguintes malhas. Através do conector J5002, que é o meu conector de FPC e touch, né? Display, imagem, touch, tudo passa por esse conector no G9 Play XT2083. Abri o esquemático e botei lá J5002. Avançando aqui em cima, chegamos à tela. Descobrimos que no pino 6, LCM LED A, tá? Módulo cristal líquido, LED, né? Iluminação A de anodo, estava dando open line. Em queda de tensão, a gente já sabe de uma regrinha. Se uma malha te dá open line aberta, o que que você tem que verificar? O primeiro componente em série dessa malha. Ok. A malha também de pino 3 do outro lado do conector na parte inferior, KBC, controlador de brilho, também me dava aberta. Fui seguindo essas duas malhas. Iniciei por onde? Pela malha anodo, que era a mais interessante para mim no momento. Cliquei e avancei. E avancei novamente e descobri que ela passa por uma resistência 5003 horas. Nesse aparelho eu já sei de uma coisa, G9 Play com esse Rzinho, mas aquele símbolo aqui, ó, já me diz uma coisa, não tem resistência aí não, Júnior, tem uma bobina. Olha, técnico, quando a gente vai para a placa, a gente tem uma surpresa interessante, tanto na bobina da malha anodo, quanto a bobina R5006 da malha controlador de brilho, uma explodiu tirando a outra da malha. Vou estar jogando novamente aqui para o meu microscópio para vocês verem o procedimento que a gente teve que utilizar nessa placa. Tá ali já a minha resina, como vocês podem ver, ó. Resina amarela, tá? Uma bobina que eu tive que voltar para o lugar porque o setor sapecou e tirou a bobina do lugar. O que que eu fiz? Explicando para vocês. Esse diodo tá na malha do anodo. Aqui, ó, ele vai me dar ali no cantinho do multímetro, ó, quase 500 mV. Esse capacitor também estava. E aqui a bobina sapecou, tirando tanto ela da malha quanto a resistência R5006 do controlador de brilho abaixo. Essa bobina que vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar na placa espelho que eu tenho aqui, ó. Olha como é que é o setor, ó. O diodo tá aqui, olha a bobina, olha a resistência que tem que ter numa malha normal, ó. Tá? A olho nu, claro, eu já veria isso aqui, mas no esquema elétrico a gente segue, ó. Aqui é o driver, tá? De imagem e iluminação. O diodo, o seu lado anodo está aqui, passando por dentro desse capacitor, que passa por esse test point, que chega nessa bobina, ó, e vai atravessando, ó, e vai atravessando. Chegando aqui, essa bobina saiu do lugar, esse diodo saiu do lugar, abrindo a malha de controlador de brilho e a malha anodo. Voltando para a placa da manutenção, o que que eu fiz? Botei uma bobina do lado onde eu tinha comunicação com o diodo e o capacitor da malha anodo, e simplesmente fiz um jumper daqui, depois da bobina, para essa malha, que se a gente seguir ela, vai bater lá no FPC de imagem. Ou seja, vou tentar aproximar ali para vocês verem o que eu fiz. Vou tentar desembaçar um pouco. Simplesmente aqui, ó, sai um jumper e segue nessa malha aqui, ó. Não aqui, tá? Aqui faz parte da explosão. Aqui, ó, que seria esta malha aqui, ó, que vai direto para o FPC. E o resistor, eu fiz o que? Um pequeno jumper, por ele ser de 0 ohms, não vai
matar, não vai estragar, não vai fazer nada. É uma possível solução, tá? Para o momento, ok? Vou colocar outro resistor? Sim. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Fiz o jumper ali no resistor de 0 ohms, só para a gente pegar novamente aqui, ó, a condução reversa do setor. Então antes eu tinha open line no pino 6 da malha nodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá, ó, 489. Ótimo, voltou a ter valor. E no pino 3 aqui, ó, do controlador de brilho, 1, 2, 3, que era OL. Agora eu tenho 400 milivolts na queda de tensão. Provavelmente esse setor já está funcionando. O que eu tenho que garantir agora? Que a malha nodo tem uma tensão do valor da bateria. Se eu não me engano aqui no dispositivo, vamos lá, vou encaixar aqui o dock de carga e vou encaixar a bateria, tá? Antes de eu colocar aqui, ó, eu saí medindo tudo, procurei aqui VSP e VSN, nesse resistor aqui, ó, 508, 509, tudo batia. Aqui eu tinha 6.0 positivo, 6.0 negativo, tá? Garanti que tudo funcionava. A malha de 1.8 chegando aqui, ok. Só não tinha anodo e não tinha um controlador de brilho. Então agora no meu multímetro, na escala de tensão VDC, a terra ponta preta e no pino 6 eu tenho que ter a tensão da bateria. E tá aí, ó, 4.17. Ótimo. Controlador de brilho restabelecido o valor, malha anodo restabelecido o valor. Vamos ao teste do aparelho, tá? Lembrando que esse aparelho, por histórico, foi trocado tela, o aparelho caiu, empenou o aro, trocamos tela completa com intermediário, funcionou um tempo, depois parou e o próprio cliente nos procurou dizendo que antes esse aparelho também fazia isso. Ou seja, essa bobina já vinha trabalhando de forma forçada. Vamos iniciar aqui o aparelho. Vamos voltar para minha câmera. E tá aí, ó, G9 Play recuperado. Simples. Escala de diodo, queda de tensão. Achei duas malhas abertas. Fui para a regra disso, que é, se está aberto, verificar o componente em série da malha. Qual é o componente? O primeiro. Se fosse curto, seria o quê? O primeiro componente paralelo, um capacitor, o próprio diodo, se tivesse em primeiro lugar nessa malha. Beleza? Já está aqui funcionando, tá? Testado touch. Vou mostrar para vocês. Ok? Beleza? G9 Play recuperado, não tinha imagem, não tinha iluminação, 100% recuperado. Ok? Eu sou o técnico Júnior e eu espero que dê certo na minha bancada, dê certo na sua também. Até a próxima!